Olá, nesse vídeo vou apresentar para vocês os resultados da pesquisa Custo-efetividade da atenção domiciliar, análise da produção do cuidado orientado por diferentes protocolos. Essa pesquisa é vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Prática da Enfermagem, da Escola de Enfermagem da UFMG, foi coordenada por mim, Kênia Lara da Silva, sou enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da UFMG. Esse estudo contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, por meio do edital PPSUS 2017. A equipe de pesquisa foi constituída por pesquisadores de 3 universidades públicas, da UFMG, da Universidade Federal de Juiz de Fora, aí da Universidade Federal de São João del Rei, campus de Vinópolis. Esse grupo de pesquisadores vem trabalhando com a temática de atenção domiciliar já há quase uma década, e neste estudo nós desenvolvemos uma análise sobre os custos da atenção domiciliar no sistema público de saúde. A pesquisa foi organizada em 3 fases. A primeira fase foi realizada uma revisão de literatura para identificar, a partir da literatura nacional e internacional, os protocolos mais custo-efetivos no campo da atenção domiciliar. A segunda fase foi a análise dos custos de pacientes transferidos ou assistidos pela atenção domiciliar em 3 municípios: Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. A terceira fase do estudo foi a análise de custos da atenção domiciliar para usuários e famílias. Essa terceira fase, ela foi realizada de modo parcial, tendo em vista o contexto da pandemia de Covid-19, que impossibilitou de ampliar a amostra que havia sido prevista para o estudo. Na primeira fase do estudo, nós realizamos uma revisão de literatura e, a partir da identificação de 210 artigos que tratavam do tema custo-efetividade na atenção domiciliar, nós identificamos que os protocolos apontados pela literatura como aqueles mais custo-efetivos no cuidado domiciliar são o cuidado a pacientes crônicos com diversas condições e diversas patologias crônicas, o cuidado a pacientes em cuidados transitórios, especialmente para a conclusão de tratamento no domicílio, seja de antibiótico terapia ou de reabilitação domiciliar, o cuidado a pacientes pediátricos e neonatais, tanto com condições crônicas quanto condições transitórias, o cuidado paliativo e o cuidado em condições cirúrgicas, pós-cirúrgicas, especialmente condições ortopédicas e outros tipos de cirurgia. A partir da identificação desses protocolos, nós passamos à fase da análise de dados primários para identificar o custo da atenção domiciliar. Essa fase, ela foi realizada a partir do levantamento de dados de prontuários de pacientes, sistemas de custo, dos serviços de atenção domiciliar dos municípios de Contagem, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Em Contagem, foram analisados os dados de 101 crianças atendidas pela equipe específica de atenção domiciliar pediátrica. Os dados desta equipe demonstram que há uma variação de custos no atendimento dessas crianças, sendo aquelas crianças que são admitidas pelo serviço para tratamento de fototerapia, que em geral, após a admissão, recebe um ciclo de atendimento, são as que apresentam menor custo. Por outro lado, as crianças em condições crônicas, em geral, por paralisia cerebral ou outras condições sindrômicas, são as crianças que apresentaram maior custo para o serviço. O principal componente de custo do atendimento domiciliar pediátrico é o componente de recursos humanos. Em relação aos outros 2 municípios, Belo Horizonte e Juiz de Fora, nestes municípios foram analisados, respectivamente, dados de 120 pacientes e 145 pacientes atendidos pelo serviço, com diagnósticos de DPOC, tanto em Belo Horizonte quanto em Juiz de Fora, infecção de trato urinário, também nos 2 municípios, e no município de Belo Horizonte, o perfil predominante das equipes eram de cuidados paliativos
e de pacientes com úlceras por pressão. Então, esses foram os 4 protocolos analisados no município. Em Juiz de Fora, além de DPOC e TU, também foram incluídos pacientes admitidos por acidente vascular encefálico e pacientes de Alzheimer. Nos 2 municípios, os protocolos de menor custo foram aqueles de pacientes admitidos por doença pulmonar obstrutiva crônica, seguida pelos pacientes de infecção do trato urinário. Por sua vez, em Belo Horizonte, os pacientes de maior custo foram os pacientes de úlcera por pressão, e em Juiz de Fora, os pacientes admitidos por doença de Alzheimer. Um achado importante da pesquisa em relação aos 4 protocolos analisados no município é que o grande componente de custos nos 2 municípios refere-se ao tempo despendido pelos profissionais para a realização do cuidado. Sabe-se que quanto maior a complexidade das condições de saúde, maior a demanda da prática profissional, não só na aplicação de procedimentos diretos no cuidado, como também nas orientações à família. O segundo componente de maior custo é o transporte. Este componente ele é bastante específico dos serviços de atenção domiciliar, uma vez que as equipes se deslocam para fazer o cuidado no domicílio dos pacientes. Chama atenção, na análise dos perfis de pacientes entre os 2 municípios, que a oferta de equipamentos, como acontece no caso de pacientes de DPOC no município de Juiz de Fora, ocupa uma posição importante nos custos do serviço. A terceira fase do estudo se dedicou à análise dos custos para a família. Esta fase ela foi realizada parcialmente e incluiu apenas os cuidadores de crianças. Nesta análise, identificamos que as famílias apresentam um gasto com insumos, medicamentos, transportes, para além daquelas que são fornecidas pelo serviço. Isso tem uma implicação importante no custo da atenção domiciliar. A nossa conclusão em relação ao estudo é que entender os custos da atenção domiciliar é um objeto bastante complexo, pois envolve gastos de diferentes naturezas. É preciso aprofundar outras análises, que façam também análise comparativa de serviços situados em diferentes regiões do país e que atendam perfis distintos de paciente, especialmente aqueles pacientes de cuidados transitórios, admitidos para reabilitação, e os pacientes de cuidados paliativos não oncológicos, que não foram objeto dessa investigação. Essa investigação representa uma grande importância do ponto de vista da gestão das políticas públicas e com capacidade de intervir no modelo de custos da atenção domiciliar. Obrigada.